Aí, meus queridos, vamos que vamos. Que bela noite para aprender física. Fica à vontade, só. Não vou perdoar quem vai embora. Está todo mundo perdoado. Ó, mecânica, galerinha, é a parte da física que estuda os movimentos. Primeiras aulas, começamos com cinemática. Trajetória, todos os pontos por onde um objeto passou. Posição, a distância do objeto ao referencial. Movimento, quando o tempo passa a posição muda. Velocidade média, aceleração. E aí culminou com as três equações: equação horária da posição, equação horária da velocidade, equação de Torricelli, aquela que não envolve o tempo. Porém, tem problemas de cinemática, por exemplo, o lançamento oblíquo, que exige também decomposição de vetor, além de conhecimento de cinemática. Propriedade dos gráficos, tem um monte de questão casca-grossa aí que daria pra gente só ficar exercitando, mas infelizmente o tempo é curto. Cheguei a te mostrar, né, o lançamento oblíquo, era a parte mais delicada da cinemática. E logo, antes que a gente pudesse se acostumar, né, com a cinemática, meu Deus, mudamos a toque de caixa para a dinâmica. Dinâmica é uma parte da mecânica, também estuda os movimentos. Só que na cinemática o objetivo era descritivo apenas. Descritivo. Agora não, né? Na dinâmica a gente queria explicar por que tem objeto que se mexe e por que tem objeto que não se mexe. E o pai da dinâmica é Newton, Isaac Newton, gênio. O pai da cinemática é Galileu Galilei. 1600 e pouquinho início, isso aqui já é final de 1600, início de 1700. Newton. As leis de Newton. Primeira lei. Quando a força resultante, inércia, quando a força resultante é nula, o objeto que está parado tende a continuar parado. O objeto que está em movimento tende a continuar em movimento. E esse movimento será retilíneo e uniforme. Para toda força, tem uma outra força que a gente chama de reação. De mesmo modo, mesma direção, sentidos, jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes. A galera está afiada, orgulhosíssima. Segunda lei de Newton. É física, meu amor. A gente brinca assim, né? A gente poderia dizer que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante, inversamente proporcional à massa. E a gente escreveu física, meu amor, para facilitar a nossa vida. Cara, um monte de questões de blocos, né, que pedem tração nos barbantes, das caixinhas que são conectadas por cordas, um monte de questão. Daria para ficar meses fazendo o exercício da lei de Newton. Mas antes que pudéssemos estar acostumados, tive que te mostrar plano inclinado. Revisãozinha rápida de plano inclinado. Objeto está no plano inclinado, com ângulo alfa com horizontal. Pega o objeto e desenha em cima dele uma pontilhada paralela, que a gente chama de eixo X, uma pontilhada perpendicular, que a gente chama de eixo Y. Desenhem um peso, que é sempre vertical, para baixo. E aí a gente decompõe o peso em Px e Py. Quem que vai acelerar o cara? O Px, né? E o Py vai gerar força normal. O ângulo está sempre entre P e Py. Então o Px é P vezes seno do ângulo, o Py é P vezes cosseno do ângulo. O resto são as leis de Newton sendo aplicadas ali. Vimos que quando dois objetos tendem a deslizar, existe uma força que se opõe a esse deslizamento. Para calcular a força de atrito, pega o coeficiente de atrito e multiplica pela força normal. Só que tem dois tipos de atrito, né? O atrito cinético ou dinâmico, aquele que existe quando há deslizamento, e ele é fácil de calcular e de pensar. E o atrito perigoso, o atrito do mal, que é o atrito estático. Ele é perigoso porque quando a gente calcula o atrito estático, nós estamos calculando o máximo, e nem sempre é ele que atua. E aí finalizamos na aula passada mostrando, né, que quando a mola deforma o dobro, é porque a força que atuou nela é o dobro. Descobrimos que uma mola tem um comportamento linear. Se eu pego a mola e vou acompanhar a força que eu aplico nela e a deformação que ela sofreu, eu percebo que
A força e a deformação são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que o gráfico da força versus deformação é uma linha reta. A gente chamou essa constante da elasticidade da mola de constante elástica da mola. E aí nasceu a lei de Hooke. Foi até aí mais ou menos que a gente viu, né? Uma revisão zona. Cara, hoje nós vamos começar a trabalhar uma nova área da mecânica. Eu vou precisar basicamente de tudo que eu já te mostrei anteriormente, para te apresentar uma nova ideia, a ideia de energia. Essa ideia de energia, ela revolucionou a física. Só que não é uma ideia fácil de compreender. A ideia de energia, o que é energia? O livro, ele é estranho. Quando tu vai ler o que é energia no livro de física, vai estar escrito: energia é a capacidade de realizar trabalho. Aí tu te pergunta, então o que é trabalho, né? Aí tu vai lá na física, capítulo, trabalho deu uma força. Aí tu vai ler a definição de trabalho. Trabalho é a energia transferida para um corpo por uma força. Aí fica uma lógica quase religiosa, circular, né? Energia é trabalho, trabalho é energia. E não explica. É porque descrever para as pessoas o que é energia é muito delicado. Energia é tudo, exceto o vácuo. Sendo que vácuo não existe, né? Vácuo é uma ideia humana. E se eu pegasse o espaço e retirasse tudo que está ali, o que restaria? Aí surgiu a ideia filosófica de vácuo. A gente até achava, né, que no espaço interestelar existia vácuo, mas não existe. Entre o espaço interestelar, entre as estrelas, no meio do nada, tem gás fino, tem elétrons, prótons, partículas alfa passando naquela região. Então a ideia de nada é uma ideia humana, que na prática nós nunca conseguimos chegar nessa ideia, nem no laboratório, nem no espaço sideral. Loucura, né, cara? Eu fiquei chocado quando eu descobri que vácuo não existe, é só uma ideia. Estranho, né? Vácuo, nada. Vácuo não é nada, então não é energia. Qualquer outra coisa é energia. Átomos, energia. Elétron, energia. Luz, energia. Som, energia. Temperatura, energia. Tu é movido a energia, que no teu corpo nesse momento é química, térmica. Você está falando, está se manifestando de forma sonora, tem velocidade também, né, dentro do teu corpo, sangue fluindo, então tem energia cinética também. Da onde vem toda essa energia que está no teu corpo agora? O que fazes no dia a dia para estares energizado agora? Pois é, a galera fala da respiração, geralmente, por incrível que pareça, a respiração não te dá energia. Respirar mais ou menos não vai alterar a quantidade de energia química do teu corpo. A alimentação. A água também não vai aumentar nem diminuir a energia química do teu corpo, é a alimentação. E o que tu come? Proteína, carboidrato, gorduras. Da onde vêm essas coisas que tu come? Dos animais ou vegetais. Se vem do vegetal, é fotossíntese que gerou essa energia. E se vem do animal, esse animal comeu um vegetal em algum momento, então tu é movido a energia solar. Importante saber disso, o vestibular que cobra isso. As pessoas não param para pensar que elas são movidas a energia solar. A energia que está no teu corpo agora esteve no sol alguns dias atrás ou alguns meses atrás, não sei se a carne que tu comeu era congelada, né? E não sei também se tu comeu carne de jacaré, que teve que comer a paca que comeu a graminha do lado do rio. Então tu vê, né? Dependendo do animal que tu come, essa energia pode estar fluindo há mais tempo pela terra. Mas se tu é vegetariano, estava anteontem no sol, essa energia que hoje está no teu corpo, né? Cara, se existe um Deus, talvez os egípcios estivessem certos, né? O Deus Sol. Porque de fato, quem te mantém vivo agora é o Sol. Isso é fisicamente indiscutível. Mas vamos falar da energia do planeta Terra. Quais formas a gente aproveita a energia do planeta Terra? Me diz alguma forma de energia, tipo a energia elétrica é transformada a partir de que outro tipo de energia? Energia química. Como é que a gente produz energia química a partir... energia elétrica a partir de energia química? Nas pilhas, nas baterias, né? Mas isso é um consumo baixo comparado com outras formas de energia, né? Mas eu concordo. Energia química, como é que a gente carregou a bateria? Já que energia química, como é que a gente deu a primeira carga nessa bateria? Outras formas de energia, vai.
mecânica, é o que a gente vai estudar hoje. Hoje, a aula de hoje é energia mecânica, cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Me diz energias industriais. Por que a lâmpada brilha? De onde é que vem esse brilho da lâmpada? Termoelétrica, eólica, nuclear. Era isso que eu queria escutar, né? Que tu me mostrasse que tu sabe que a energia do mundo ou é hidrelétrica, tipo Itaipu, ou é termoelétrica, tipo Jorge Lacerda, lá em Tubarão, queimando carvão mineral para aquecer água e gerar energia através de um gerador, né? Que nós vamos entender futuramente como é que funciona melhor. Eólica, está cada vez mais comum, né? Usar o vento, né? Para gerar energia elétrica, né? Mas se eu te falasse que todas essas energias que eu citei, exceto uma, todas vêm do Sol? O vento, por que o vento existe? É o Sol que aquece o ar quente sobe, o ar frio desce, dá até tufão. Energia eólica e energia solar, cara, transformada. Como é que a água da hidrelétrica foi parar lá em cima? O Sol. Que loucura, né? Às vezes as pessoas não lembram que a energia da hidrelétrica é energia solar transformada. E o carvão, como é que o carvão queimado lá em Tubarão para gerar energia elétrica para boa parte do estado, de onde é que vem aquele carvão? Matéria orgânica, cara, é sol. E petróleo? Sol! O petróleo é sol! Florestas e animais pré-históricos que foram soterrados, alta temperatura, alta pressão. Porra, parece que o sol é o tipo de Deus que alimenta o planeta. Que loucura, muito legal perceber que a física corrobora para as ideias religiosas que de certa forma destruíram o Egito, né? Até onde eu sei. Então qual é a energia que não é solar? Nuclear. Quando eu pego a energia acumulada no núcleo dos átomos e processo eles aqui na Terra e aproveito essa energia, a gente só poderia dizer que ela é oriunda do Sol porque o Sol foi a mãe que gerou o sistema solar, né? Foi em volta da qual a poeira do nosso sistema solar foi se acumulando e gerando os planetinhas, né? Então ele estava ali na brincadeira inicial, na distribuição de matéria no sistema solar, mas não foi ele que deixou plutônio ou césio radioativo diretamente na Terra. Então se tem uma energia que não vem diretamente do Sol, é a nuclear e talvez a geotérmica também, né? Todas as outras, energia solar transformada. Estou te falando isso não é para tu ficar encantado, é só porque o vestibular cobra esse raciocínio. O vestibular cobra do aluno a consciência de que as energias termoelétrica, hidrelétrica, eólica, certo? São energias oriundas do Sol. O Deus Sol. Só que na aula de hoje eu vou começar te mostrando o que é trabalho de uma força. Cara, essa palavra, trabalho de uma força, me perturbou muito tempo, porque eu tive dificuldade de conectar na minha mente a palavra trabalho com a palavra energia. Quando tu escutar a palavra trabalho na física, não precisa pensar em alguém trabalhando, ou no trabalho de geografia que tens que entregar na escola. É, na verdade, entregar ou retirar energia de um objeto. Isto é trabalho de uma força. Se o objeto está parado, e eu vou lá e executo força nesse objeto, enquanto ele se desloca. E aí, de repente, ele não está mais parado, porque eu executei um trabalho dele. Esse trabalho que tira o objeto do repouso e aumenta a velocidade dele, é chamado de trabalho motor. Motor é aquilo que locomove algo, né? É um trabalho que entrega energia. Mas imagine que tem um objeto vindo para cima de mim, e eu vou lá e faço força nele para ele parar. Nesse caso, essa força, em vez de ter entregado energia, retirou energia. Esse trabalho se chamaria resistente, porque resiste ao movimento. E às vezes, nós executamos força nos objetos, mas eles não recebem nem perdem energia. Geralmente porque não se deformam. Quando eu empurro uma parede e ela não se deforma, eu fiz força, mas não transferi energia para a parede. Vamos aprender como é que se calcula essa transferência de energia. Imaginem vocês que tem uma caixinha e eu apliquei uma força nessa caixinha. Essa caixinha se deslocou uma certa distância. Vocês concordam comigo que quanto maior for a distância, mais energia eu gastaria?
É intuitivo, né? Arrastar um objeto 10 centímetros, ninguém reclama. Agora arrasta um objeto 42 quilômetros para tu ver. Da mesma forma, eu acho que vocês aceitam que quanto mais força eu faço, mais energia eu gasto. Aceitável? Erguer um objeto leve, ridículo. Solta, ninguém reclama. Ergue 100 quilos para tu ver se tu não vai ficar esgotado. Então a gente percebe que quanto mais força a gente faz no dia a dia, mais energia a gente gasta. Só que eu te pergunto, essa força aí, ela foi oblíqua em relação à horizontal, que foi para onde o objeto se deslocou. Se eu decompusesse essa força F em duas parcelas, Fx e Fy, eu pergunto a vocês, quais dessas parcelas, ou qual dessa parcela, realizou o deslocamento? Todos, dificilmente o aluno discorda disso. Vocês devem aceitar então que a parcela da força que entregou energia para o objeto e fez ele adquirir uma velocidade, que no início era zero e agora já não é mais zero, quem entregou energia foi a Fx ou a Fy? Claro, é intuitivo, foi ela que empurrou o objeto. Só que nós já revisamos agora há pouco que para decompor Fx seria F vezes com o ângulo, né? Foi em cima do ângulo, né? Cosseno. Isolou numa, substituiu na outra. Depois de um leve algebrismo, aparece a fórmula do trabalho. Trabalho de uma força. Se eu conheço a força, conheço a distância que o objeto foi arrastado, e sei o ângulo entre a força e o deslocamento, é só substituir na fórmula e tu calcula o trabalho. Análise dimensional. Newton é a unidade de força e metro é a unidade de distância. Newton-metro nós chamaremos de joule. Joule. Newton-metro, joule, se tu quiser. Eu não sei qual é a pronúncia verdadeira. Confessei que falei joule, mas há controvérsias. Nada demais. Sabe qual é o perigo? O perigo é o aluno querer usar essa fórmula a vida toda. Ela é limitada, essa fórmula, só para força constante. Se a força for variável, a fórmula vira lixo. Se a força for variável, observem o que nós faremos. Para força variável. Se a força é variável, se eu fizer um gráfico da força versus deslocamento, esse gráfico poderia ser uma reta crescente, decrescente, qualquer figura maluca poderia aparecer. O que eu vou fazer nesse gráfico para obter o trabalho, já que a força é variável? Mais uma vez calcularemos a área. A área embaixo do gráfico será o trabalho. Só que a área na matemática é sempre um resultado positivo. E eu acabei de te mostrar que o trabalho pode ser motor ou resistente. Ele pode entregar ou retirar energia. Ou seja, pode aparecer um mais ou um menos ali na frente. E é o aluno que tem que sacar quando que o trabalho será motor, quando que o trabalho será resistente ou até nulo. Classificação do trabalho. Classificação do trabalho. O trabalho é dito motor quando ele entrega energia, positivo. Entrega energia. O trabalho é dito resistente quando ele é negativo, ou seja, ele retira energia. E quando o trabalho é nulo, claro que o valor é zero. Trabalho nulo. Quer dizer que ele nem entrega, nem retira energia. Não troca energia. Uma das maneiras de identificar se o trabalho é positivo, negativo ou nulo é através do ângulo. Quando o ângulo entre a força e o deslocamento for de 0 até 90 graus, o trabalho é positivo. Então, quando esse ângulo estiver entre 0 e 90 graus, o trabalho é motor. Quando o ângulo for maior que 90, menor ou igual a 180, o trabalho
será dito resistente. Então o ângulo é maior que 90, menor ou igual a 180. E quando é que o trabalho será nulo? Se eu for olhar para o ângulo. Qual é o cosseno cujo ângulo dá nulo? Cujo 90, né? Cosseno de 90 é zero, né? Então sempre que a força for perpendicular ao deslocamento, não realiza trabalho. Perguntar uma coisa. Quando eu deixo o objeto cair, o peso atua para onde? Obrigado. E o deslocamento? Foi para onde? Qual é o ângulo? Ó, estava assim, não sei. Assim é 90, vamos embora. Sabe, assim é 90. Aí se eu vou baixando meu braço, o ângulo vai diminuindo. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Quando o meu braço está alinhado com o meu corpo, qual é o ângulo entre eles? Zero. Quando o objeto está caindo, o peso atua para baixo. Massa. O peso atua para baixo e o deslocamento foi para baixo. Qual é o ângulo? Zero. Trabalho motor ou resistente ou nulo quando um objeto está caindo? Pode jogar, meu amor. Sem problema, obrigado. E aí? Quando o objeto está caindo, o trabalho do peso é positivo, negativo ou nulo? Pelo que nós vimos, quando o ângulo é zero, o trabalho é positivo, né? Tanto que está parado e de repente adquiriu velocidade. Quem foi que entregou a energia para o objeto se deslocar? O peso. Foi a força-peso que fez esse trabalho. Agora olhem o objeto subindo. Para onde é que o peso atua? Para baixo. E para onde é que foi o deslocamento? Qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? 180. Nesse caso, o trabalho é positivo, negativo ou nulo? Ah, tá certo. Ó, quando eu jogo um objeto para cima, enquanto ele subia, a velocidade diminuía, né? Quem é que estava retirando a energia? O peso. E por que estava retirando? Porque agora era oposto ao movimento. Quando o objeto sobe, o trabalho da força-peso é... Quando o objeto desce, o trabalho da força-peso é... Perfeito, obrigado. E eu te pergunto, quando eu desloco um objeto na horizontal, o ângulo entre a força-peso, que é para baixo, e o deslocamento, que é horizontal, é 90 graus. E o cosseno de 90 é... Cara, tu acredita que é por isso que tu te sente cansado quando sobe a escada? Acha mais fácil descer a escada e não reclamas quando está andando no horizontal? Por isso. Quando está andando no horizontal, o teu peso nem retira, nem entrega energia do teu corpo. Tu não reclama. Quando tu desce é até gostosinho, né? Porque o peso ajuda a te levar para baixo, te entregando energia. Agora, quando tu vai subir a escada, oh, que cansaço. Porque o teu peso, que é uma força que te empurra para baixo, está realizando um trabalho negativo em ti, está retirando energia de ti enquanto tu sobe essas escadas. Tu vê, né, cara? É relativamente parecido com o que a gente vê na vida aí mesmo. Nada demais até agora. Pessoal, toda a ideia de energia da física, todo o cálculo de energia da física na parte de mecânica vai derivar dessa ideia. Quer dizer que qualquer fórmula de energia que eu venha te apresentar, eu tenho que partir daquela equação original para poder deduzir para vocês. Eu poderia parar agora e fazer exemplo, mas cara, nós estamos num semi, então realmente é uma loucura. Eu vou ter que deduzir nesse instante as 3 fórmulas de energia que nós vamos usar nas próximas aulas. Perfeito, elas mesmas. Primeiro eu quero deduzir uma que é a mais fácil, eu acho, de deduzir, que é o trabalho da força-peso. Esse é o nome dessa parte da aula, então. Trabalho da força-peso. O senhor acabou de ensinar o trabalho da força-peso. Não, calma. Imagina um objeto que está em uma certa altura H em relação ao chão, e eu vou lá e solto esse objeto. Esse objeto está num local onde a aceleração da gravidade vale G. Vocês discutiram comigo agora e aceitaram aparentemente que durante a queda o trabalho da força-peso é positivo. Para calcular o trabalho da força
força-peso, eu vou pegar a fórmula que eu acabei de te apresentar. No lugar do F, eu estou chamando de P, né? A força que está empurrando o objeto para baixo. Então eu tenho direito de substituir a força F por P, já que eu dei esse nome para ela. Qual foi a distância que o objeto caiu? Foi uma altura H. Meio babaca isso, né? Estou trocando uma letra por outra, né? Parece que não faz sentido para o cara que não é iniciado na física. O cara fica até magoado quando a gente faz isso. Qual é o ângulo entre o peso e o deslocamento? Zero. Cosseno de zero. E peso é M. Pronto. Só para ficar chique, eu vou chamar o trabalho da força-peso de energia potencial gravitacional. Energia potencial, porque depende da posição, gravitacional, por depender da gravidade. EPG, nós vamos chamar ela carinhosamente de EPG sempre. Energia potencial gravitacional. MGH. Olha que praticidade, em vez de ter que usar a fórmula do trabalho, ter que pensar em ângulo escambau, né? Quando a gente quiser calcular a energia da altura, ou também o trabalho da força-peso, basta pegar a massa do objeto, multiplicar pela gravidade e pela altura na qual ele se encontra. Simples assim. Ah, não pode ser assim simples. Claro que a questão pode ficar mais bonita, mas inicialmente é assim bobo mesmo. Imagina uma pedra de 3 quilos que está a 5 metros de altura, num local onde a gravidade é 10. Quanto de energia essa pedra tem acumulada na sua posição? Massa, 3. Gravidade, 10. Altura, 5. 150 joules. 150 joules. Uma energia idiota do ponto de vista do ser humano, porque vocês consomem 8 milhões de joules por dia. Teu corpo é uma máquina que exige 8 milhões de joules por dia. Assustador, né? 150 joules, pegar uma pedra de 3 quilos e erguer ela a 5 metros de altura é uma coisa idiota, né? O ser humano não vai se cansar para fazer isso. 150 joules. Outro tipo de energia. Energia cinética. Pensa comigo, se eu tenho um objeto que está inicialmente parado, de repente eu apliquei uma força nesse objeto, e aí ele se deslocou uma certa distância, e quando eu percebi, ele já estava com uma certa velocidade, que não é mais zero. Se depois que eu fiz força nele ele adquiriu uma velocidade, eu posso dizer que essa energia que ele não tinha está se manifestando agora na sua velocidade. Quanto de energia esse cara adquiriu? Como é que eu calcularia isso? Para calcular a energia que esse cara adquiriu, vamos usar a ideia original. Trabalho deu uma força. Mas pelas leis de Newton, nós vimos que se essa força for a força resultante, eu posso substituir ela por massa vezes aceleração. Vezes o deslocamento. Qual é o ângulo entre a força e o deslocamento nesse caso que eu representei? Zero, né? Cosseno de zero vai dar 1. Além disso, nós vimos, através da equação de Torricelli, que quando um objeto estava originalmente em repouso, eu posso relacionar a velocidade que ele adquiriu, já que inicialmente ele estava em repouso, né? V0 é 0, eu posso relacionar a velocidade que ele adquiriu com a distância que ele andou, né? Se ele partiu da posição 0 e chegou numa certa distância d, o delta d que ele andou é a própria distância que ele andou. Ah, mas está aqui, ó, aceleração vezes distância. Pela equação de Torricelli, aceleração vezes distância é o mesmo que velocidade ao quadrado dividido por 2. Então eu tenho o direito de substituir aceleração vezes distância por v ao quadrado sobre 2. Essa energia que está se manifestando na forma de velocidade, nós vamos chamar a partir de agora de energia cinética. Só falta uma então. Observem, galera, que essas fórmulas de energia todas
partiram da ideia de trabalho de uma força. Só falta a última energia mecânica para a gente encerrar o conteúdo. Temos que descobrir como é que se calcula a energia acumulada em uma mola. Vocês aceitam que ao espremer uma mola eu estou acumulando energia nela? Aceitável, né? O jovem que já brincou com o elástico percebe isso da forma dolorosa, né? Ele puxa a criança, pega o elásticozinho, aí ela fica feliz. Aí ela puxa um pouquinho e solta. Ai, aí ela gosta, ela adora o elástico. Aí ela puxa mais forte, e aí o berreiro começa. Porque ela percebe, né, a dor que foi mais penetrante. Por que doeu mais? Porque mais energia foi acumulada e liberada. E aí, na pele da criança, já ficou desconfortável. Vamos aprender a calcular o trabalho da força elástica. Trabalho da força elástica. A força elástica é uma força constante ou variável? Pelo que a gente revisou. Se eu pego uma mola e vou deformando ela, a força nela não muda? Pega uma mola, estica ela 1 centímetro. Para esticar ela 2 centímetros, a força necessária é a mesma? Não, né? Quanto mais deformação, mais força. Quando a mola não está deformada, ela nem faz força. Deforma 10 centímetros, 5 newtons. 20 centímetros, 10 newtons. Se a gente liga os pontinhos, a gente vai perceber que o gráfico é uma reta crescente. A lei de Hooke nos mostrava isso. Quer dizer que se eu peguei uma mola, apliquei uma certa força F nela, e isso fez ela deformar de uma distância X, o que eu devo calcular desse gráfico para obter o trabalho? E isso vimos numa parte da aula, que para forças variáveis, o trabalho era a área. Essa área aqui é a área de que figura geométrica? Triângulo é base vezes altura sobre 2. A base desse gráfico é justamente a deformação que a mola sofreu. A altura desse gráfico é justamente a força que atuava na mola, dividido por 2, já que é um triângulo. Só que na nossa revisão, nós vimos que a força de uma mola pode ser descrita por K vezes XK é a constante elástica da mola, X é a deformação. Isolou numa, substituiu na outra. No lugar do F eu posso colocar K vezes X, X vezes X, X ao quadrado. Só para ficar chique, nós vamos chamar isso de energia potencial elástica. Energia potencial elástica, K, X ao quadrado sobre 2. Essas 3 energias serão chamadas a partir de hoje de energias mecânicas. Então tu vê, se um dia te perguntarem qual é a energia mecânica de um indivíduo qualquer, tu vai ter que procurar pelas 3 energias desenvolvidas agora. E depois de calcular cada uma individualmente, tu poderia somar as 3 energias. Então, o que são as energias mecânicas? Energia mecânica nada mais é que a cinética, mais a potencial gravitacional, mais a potencial elástica. Em alguns materiais, eles chamam a potencial gravitacional e potencial elástica apenas de energias potenciais. Essa palavra aqui, potencial, ó, se tu quiser escrever aí no cantinho, significa dependente da posição. A energia potencial gravitacional depende da altura e, portanto, da posição. Energia potencial elástica depende de quanto a mola está deformada e, portanto, depende da posição. Já a energia cinética não. A energia cinética de um objeto depende só da massa e da velocidade dele, não depende de onde ele está. Portanto, não ganha o nome de potencial. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplozinho bem na porcaria. Na próxima aula eu vou te mostrar que tem sistemas que são conservativos. Olha o nome, cara!
que é um sistema conservativo? Ele conserva ou perde energia? Conserva. Portanto, a energia mecânica desse sistema no início tem que ser igual à energia mecânica no fim. E aí nós vamos conseguir resolver problemas de queda livre, lançamento vertical, bem mais fácil do que nas aulas de cinemática. A história da queda livre vai ficar ridícula a partir de energias. Por quê? Porque quando um objeto cai a partir do repouso, a energia potencial adicional se transforma em energia cinética antes do cara se esborrachar no chão. E aí, com essas equações novas, ó, tu mata a charada bem mais rapidamente do que através da cinemática. Próxima aula, eu darei continuidade falando de sistemas conservativos. Já dá para arriscar um monte de exercício aí, cara, com essa aulinha de hoje. Tragam algumas dúvidas para a semana que vem. Acho que vai dar tempo de eu discutir uma duvidazinha ou outra. Valeu! Não usem drogas, usem preservativos, estudem!